Joia, continuando nossa série em Salmos, nós temos estudado, confesso que as 3 músicas falam muito sobre a mensagem que teremos hoje, e os Salmos, ele tem uma abordagem muito forte, muito precisa, de um clamor de um servo, de alguém que ama a Deus, na busca desse relacionamento com Deus. Isso é muito forte e a gente tem visto no decorrer dos Salmos, essa necessidade do salmista em clamar, em buscar esse Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós vivemos uma era muito estranha, muito sinistra. É uma era que existem lutas frequentes, conflitos, que eu não sei se você, como salmista, como eu, pensa que Deus esqueceu, saiu para tomar um café, não sei, mas alguma coisa, está muito solto as coisas. Está muito complicado, parece que a injustiça está prevalecendo, parece que estão usando o nome de Deus de forma estratégica, parece que os princípios divinos já não têm tanto valor. É uma era muito difícil, não sei se vocês estão comigo. Hoje a gente ia almoçando, eu com os meus filhos e a Elô, e a gente estava pensando sobre isso. Eu falei, sabia que há 20 anos atrás, algumas coisas, que não significa que era uma época 100%, todo mundo certo, não era. Mas algumas coisas pareciam que eram, assim, princípios fundamentais, né? Hoje está virando normal, né? E a gente citou algumas coisas que eu não vou citar aqui, que não vale a pena, mas algumas realidades de 20 anos atrás que eram coisas absolutas. E hoje não tem mais absoluto. Uma coisa muito complexa. Por outro lado, será que já não existia naquela época, mas era oculto? Porque não tinha a era da informação, não tinha internet. Era algo que acontecia nos bastidores da vida real. Hoje não tem como fugir disso. Nós vivemos uma era que todo mundo coloca informação no Facebook. Uma era que as pessoas querem mostrar que existe um propósito na vida delas. É uma luta por propósito. É uma era muito interessante, né? Eu confesso que há 6 meses aproximadamente eu parei de postar muita coisa. Ponho só algumas coisinhas lá de vez em quando, porque tem uma hora que cansa. Eu não sei se vocês já passaram por isso pela internet, pelas redes sociais. Tem uma hora que cansa. Tem uma hora que é legal, você gosta. Tem uma hora que cansa. Então eu não sei se naquela época já existia esses problemas, só que era uma questão de uma era que ficava limitada a um espaço muito pequeno. Sua casa, talvez. Não a minha, porque eu não vivi aquela época. Quer dizer, eu sou a transição, não sou tão novo assim, né? Eu via na internet nascendo, eu vi, né? Então, eu vivi antes da internet. Era uma outra realidade. E com isso, essa era tem trazido à tona algumas síndromes. Vocês já ouviram isso? Síndromes que nunca meus pais ouviram. Mas não significa que não existiram. Mas eles nunca ouviram. Então a gente tem diversas síndromes que causam problemas emocionais profundos e pessoas com depressão, ansiedade, com uma busca de valor, de propósito. E talvez seja como uma médica uma vez me falou, eu achei muito interessante, talvez seja porque existe a comparação agora. Antigamente você vivia no seu mundo, mas agora você olha no Facebook, nossa, a família do John não tem problema. E tem gente que acredita nisso, né, Jonathan? É que ele não vai ficar lá pondo o dia que ele brigou com a Carrie. Não vai fazer isso, né, Jonathan? Não vai. Mas o Facebook é um local, o Instagram, né? Tô meio velho. Facebook, Instagram, é um local onde você põe suas alegrias, né? Você não pode dizer que, hoje eu briguei com a Carrie. Aí eu vou olhar e vou falar, ele é igual a mim, eu briguei com o Elô também. É o TikTok também, né? A gente coloca as alegrias, mas tem gente que acha que olhando para essas redes sociais, eles vão ver a família perfeita. E começa a trazer comparação para a sua vida
e achando que você não passa, que você passa por todas as lutas do mundo e ninguém passa. E aí vem a depressão, vem a ansiedade. Na realidade, está se tornando um mal do século, né? Está se tornando um mal do século. As doenças emocionais, né? E na realidade, quando eu comecei a pensar, eu pensei muito na palavra tirania. Eu acho que a gente está entrando na tirania do controle, porque isso tem tudo a ver com controle. A gente quer ter controle da situação. A gente quer, nós desejamos, almejamos, sonhamos que o controle total esteja em nossas mãos. Que as coisas aconteçam ABC, do nosso jeito. E aí, o pior de tudo é que quando a gente estabelece isso, se não vem de acordo com como eu quero, Deus está em silêncio. Não é verdade? Deus está em silêncio. Deus sumiu. Deus está ausente. Nada está dando certo para mim. Não. Nada o que você quer está dando certo. Pode ser. Pode ser que isso faça muito sentido. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que o salmista, ele está nessa batalha. Semelhante que a nossa. E é muito tempo atrás. Semelhante que a nossa, num cenário diferente. É uma batalha de quem está no controle. Só que o salmista, no Salmo 42, que a gente vai estudar hoje, ele vai nos ensinar, na batalha dele, uma cura para isso. Uma cura. E eu quero que você acompanhe comigo, porque eu achei, durante essas 2 últimas semanas que eu estou estudando, que agora eu sempre estudo um texto antes por causa da neve. E se o Jonathan fica travado, eu posso pregar. Então, o salmista, ele está na busca. Na realidade, não está na busca. Ele tem a convicção, mas ele está na luta. E eu me vi muito aqui, porque se chegar para mim e falar assim, Eduardo, as lutas que você está passando, você acha que Deus não é Deus? Não. Deus é Deus e ponto. Porém, a vida, o dia a dia, aquela pressão vem. Aquela pressão vem e essa luta que talvez seja o mal do século. Porque se você não souber lidar com ela, você vai entrar em depressão, você vai entrar em ansiedade. Eu não estou falando da depressão doença, que vem química, não é isso. Eu estou falando daquela que você fica desanimado, frustrado, arrebentado, e aí você não sabe como vai ser o futuro, porque se não der certo do seu jeito, você perdeu o controle, daí você não sabe como vai ser o futuro. E vira essa busca por controle. Uma síndrome legal, criei uma síndrome. A busca pelo controle. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu não vou pedir não. Mas eu levanto a minha. E eu estou nessa busca. É uma síndrome constante. Pelo controle. Eu quero planejar, eu quero estruturar, quero pensar. E o diagnóstico dessa síndrome é uma autoelevação do seu eu, sabia? Eu já percebi isso em mim, talvez você perceba em você. É uma autoelevação do meu eu. É sobre mim. Minha esposa ou meu marido, para as mulheres, tem que fazer dentro daquela caixa, senão eu vou ficar frustrada, senão eu vou ficar frustrado. Porque se ele não atender às minhas necessidades, eu estou frustrado. Então vira uma síndrome, que o diagnóstico é o seguinte, sabe qual é o problema dessa síndrome da busca pelo controle? É você, eu. Que você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E a gente tem visto que os salmistas em todos os textos, ele está nessa batalha com Deus. Não é um questionamento, é uma luta. Em alguns casos, tem umas frases que cita que a gente fala, Davi, não fala isso, por favor, Davi. E eu não tenho coragem, você teve. Davi falou frases fortes, de luta, de batalha. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 42, que a gente vai estudar hoje, vamos transitar para o Salmo 42. Se vocês puderem passar no texto, vai me ajudar, que eu não salvei aqui. Obrigado. Eu sei que vocês passam todo domingo, mas só estou confirmando hoje. O Salmo 42, ele vai nos apresentar
a cura para esse dilema, para essa síndrome chamada busca pelo controle. E eu quero que você acompanhe, porque o salmo é positivo, o salmista explicando de forma positiva, mas eu quero que vocês olhem a luta que está por trás do salmista. Isso é importante a gente observar em cada um dos textos. O primeiro passo que ele propõe para a gente, nos versículos 1 a 3, é uma análise, é identificar o que te incomoda. Olha o salmista como lida com a situação. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele já declara qual o grande incômodo dele. Ele está num processo de anseio de Deus. Porém, isso automaticamente vem à minha mente, mais para frente a gente vai ver, no versículo 3, que parece que ele está sentindo que Deus está ausente. Se ele está nessa busca. Ele está nessa batalha. Ele está na busca desse relacionamento, dessa aproximação com Deus, desse distanciamento temporário de Deus, desse silêncio de Deus, que na luta que ele está, mas que, por outro lado, ele tem a plena consciência que ele precisa de Deus. Porque quando a gente vê como o versículo 1 volta, como o servo anseia pela água, nós não estamos falando de necessidades secundárias. Nós estamos falando da água, necessidades vitais. O salmista diz o seguinte: eu não consigo, eu preciso de ti. É aquele silêncio de Deus que você clama e fala: Senhor, fala. Senhor, se revela a mim. Se apresenta a mim. E parece que aquele silêncio permanece. O versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O contexto é que o salmista estava muito distante do relacionamento com Deus, da ida ao templo, daquele momento que ele se reunia com o povo, cantava, adorava. Aquilo, por algum motivo nesse cenário, estava distanciando ele daquela ida ao templo de adoração, que era ali que ele iria adorar a Deus. Era a busca pelo relacionamento. É um outro contexto para nós, porque o nosso relacionamento depois da cruz, ele não precisa estar aqui dentro. Ele está contigo a todo tempo. O véu foi rasgado. Temos um acesso direto a Deus. Então esse anseio, ele no nosso contexto, a nossa realidade de hoje, acontece no nosso travesseiro. No nosso quarto, quando as lágrimas vêm. E você fala: onde está Deus? Versículo 3. Onde está Deus? Ele diz o meu problema é que os outros estão falando onde está Deus. Passa por 3 para mim. Os outros estão falando, meus inimigos estão falando onde está Deus. Porque parece que do jeito que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão olhando e falam assim: você está falando de Deus? Mas onde está ele? Não estou vendo, não vejo. Primeiro passo, identificar o incômodo. O incômodo dele é que esse silêncio de Deus, essa ausência de Deus, estava incomodando. Esse relacionamento com Deus trazia um incômodo tremendo. Meus irmãos, é tão precioso esses 3 versículos. Deixa eu falar uma coisa. Sabe quem é Deus? Ele é o eu sou. Sabe o que significa isso? Não tem começo, não tem fim, e ele é criador. A nossa batalha pelo eu é uma batalha infantil. Deus não vai mudar os planos dele. Deus não vai mudar o coração dele porque você está com birra, que as coisas não estão dando certo. Você clamando, Deus pode atender, dar alguns pedidos ali a colar. Pode, mas pode não dar. O evangelho não é sobre dar. O evangelho é sobre se entregar. O que vier é lucro.
É sobre se entregar, não é sobre dar. Então a primeira coisa que a gente vê nesses 3 versículos é que ele está trazendo para o seguinte: Deus é Deus. Ele é o único que eu preciso. Não vai me dar, ele é o Criador. Não é minha birra, não é meu momento, não é minha forma de pensar. Às vezes não é minha oração, mesmo que ele te ouve, e talvez ele possa te atender, como ele pode não te atender. Ah, então ele não ouviu minha oração. Ele ouviu, mas ele disse não. Mas qual que é o problema do eu? É que como você diz não para mim? Ele é Deus. Meus irmãos, Deus é o eu sou, o alfa e o ômega. Ele que nos criou. Qualquer batalha com outra perspectiva em sua mente é infantilidade, é uma criança sem ter a mínima noção de quem é Deus. E o salmista, ele diz: onde está Deus? É o que estão falando. Eu tenho esse distanciamento, mas a minha alma anseia por ele, porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é onde eu posso recorrer e eu sei que seus olhos estão sobre mim. E se eu sei que seus olhos estão sobre mim, o não é bom. Mesmo que eu não entenda. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para obedecer e se entregar. Você não foi chamado para entender. Tem coisas que, como o pastor John falou semana passada, em Salmo 23, nem tudo a gente vai entender. Em outras palavras, a ideia não dá. Não dá. Deus é Deus, ele é o alfa e o ômega. Você é um servo fiel. Essa primeira música a gente cantou o clamor de se aquietar perante o Senhor. Se aquete. Descanse no Senhor. Não deu? Louvado seja o Senhor. Deu? Louvado seja o Senhor. Essa busca e esse anseio independe do cenário, meus irmãos. É a nossa realidade. Nós temos que buscar ansiar, porque o cenário não determina quem é Deus. Isso é uma teologia errada, meus irmãos. Tem muitos pregadores que definem cenário para criar uma característica. Como fala essa palavra? Característica não, é caricatura. Travei. Caricatura de Deus. Olha, se você está sofrendo, é porque Deus está agindo sobre você. Pode ser, mas como que você afirma um negócio desse? Pode ser que não. Pode ser que você está sofrendo porque você é um orgulhoso e persiste pecando. Então não tem uma fundamentação onde você dialoga de igual para igual com o alfa e o ômega, com o eu sou. Quando ele diz para Moisés, vai lá e fala, sabe, e o que eu vou falar? Você fala que o eu sou te mandou, te enviou. Não precisa falar mais nada. Mais nada. É o fim da conversa. Acabou. Primeiro passo, identificar seu incômodo. Segundo passo, versículos 4 a 10. Refletir sobre o incômodo. Nós já entramos um pouco nisso. Reflita sobre esse incômodo. O que te incomoda hoje? Olha que o salmista. Vamos ler o texto. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com o cortejo, lembra que eu falei? O contexto? Conduzindo-o à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graça, em meio à multidão que festejava. 5. Pode ir passando enquanto eu vou lendo. Porque esta está tão triste a minha alma. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Olha o conflito do salmista aqui. Imagina ele no espelho brigando com ele mesmo. Meus irmãos, ele está no espelho brigando com ele mesmo, lutando com o eu, sabendo que, como ele diz, como ele expressa de forma diferente, mas no versículo 3, que Deus é o eu sou. Mas ao mesmo tempo ele fala, por que você está assim? Você já se pegou fazendo isso? Eu confesso que eu faço isso algumas vezes.
Por que você está triste? Por quê? Por que está tão perturbado sua alma? Põe a sua esperança em o eu sou, o Criador. Não é lugar para você competir com o Criador. Você não tem competição. Não tem competição. Ele é o alfa e o ômega. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele criou tudo. Põe a sua esperança nele, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Olha o conflito do salmista. Eu não sei se você passa por isso. Se Deus é o seu Salvador, você não tem a menor dúvida disso. E quando vem as situações da vida, as perturbações, quando vem a depressão, a ansiedade, sabe o que você está fazendo? Você está nesse cenário. Você sabe quem Deus é, mas você não consegue. Sua cabeça quer tomar controle. Não, mas eu não vejo futuro. Não, mas você não sabe, você nunca vai ver o futuro. Conversando essa semana com uma pessoa, eu falei, quem te falou que você vai saber o futuro? Quem te contou essa história? Você não sabe. E quando você olha para o passado para avaliar o futuro, é pior ainda. Que aí produz ansiedade. Porque você olha para o passado e você vai falar assim, se eu tivesse tomado aquela decisão, não é verdade? Se eu tivesse. Como você sabe que ia ser bem sucedida? Você não é o eu sou. Você é um ser humano. Você é criatura. Filho de Deus, porque entregou sua vida a ele, mas é criatura. Quem te falou que aquela decisão daria certo? Quem te contou isso? Você não conhece o cenário da continuidade. Então não adianta você se estressar com isso, porque você não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí ficando pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu tenho certeza que daria. Quem te falou? Você não tem essa informação. Isso produz ansiedade, produz depressão. A única coisa que ele tem, e ele afirma, é o quê? Ele é meu Salvador. É nele que eu encontro paz. É ele que eu anseio. É ele que eu busco. Como no versículo 1 e 3. Reflita sobre esse incômodo. Até quanto esse incômodo, que seja qual for da sua vida real, você tem condições de mensurar. Você tem condições de decidir. Você tem condições de saber se vai dar certo ou errado. Eu vou te garantir que 99,9% você não vai ter garantias. Talvez uma porque é alguma coisa muito objetiva humana. Mas a maioria não vai. Será que meus filhos vão casar? Será que meus filhos vai ser bem casado? Será que você não é o eu sou? Você não tem como mensurar isso. Você tem como uma coisa: ensiná-los, caminhar com eles. E tão somente. Olhar para trás da forma correta, como o salmista traz aqui, ele dá esperança para o futuro. Lembra quando a gente estudou que o presente é a prisão do presente? Lembra isso? Que nós somos presos nesse presente? Nós somos presos, porque a gente olha para o passado achando que o futuro, pensando no futuro, como vai ser, como não vai ser, isso é uma prisão. A única forma de você descansar e sair dessa prisão é você olhar para trás, como o salmista fez. E lembra do que acontecia aqui? É isso que eu anseio. É isso que eu desejo. E aí eu olho para o futuro com esses olhos. Não com os olhos de, se eu tivesse. Bom, se eu tivesse, a gente não sabe. Não existe essa informação. É você sofrer com informações que não existem. Não existem. Mas olhe para essas informações do passado e coloque o coração entendendo que quem agiu no passado é o eu sou,
o meu Salvador, o meu Senhor. E eu olho para o passado e eu falo, uau, quantas bênçãos. Não é verdade? Quantas bênçãos. Não aconteceu o que eu queria, mas, gente, são tantas bênçãos. Você acredita que eu cheguei até hoje e tem comida na mesa todo dia? Teve. Talvez teve um dia ou outro que eu passei fome, mas nada, não faltou a ponto de eu morrer. É bênção. Eu tinha roupa, eu não andei sem roupa nas ruas, que não doido. É bênção. É provisão. O Jonathan trouxe isso de uma forma muito legal domingo passado. Eu não imaginava que Deus me daria Carrie, que Deus me daria Emily. Eu não imaginava. Sabe por que ele não imaginava? Porque ele não é o eu sou. Ele não é o eu sou. Sabe por que eu não imaginava? Aquele dia que eu chorava, eu nem tinha namorado naquela época. E eu falei pro meu pai, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Que Deus ia me dar a melhor mulher do mundo. Desculpa as outras. Que pra mim é a melhor. E vocês estão achando que é a melhor porque ela só fala amém pra mim? Não. Ela pega no meu pé. Mas alguém que me completa. Que me conduz cada vez mais, puxando o meu eu para perto do Senhor. Sabe quando eu podia imaginar isso? Nunca. Por isso, quando eu olho para trás, eu olho e falo assim, é graça, é bondade manifestada dia após dia. E a gente tem que pensar que talvez aquela dor que você passou no passado é que te faz o que você é hoje. Isso é soberania de Deus. É a perspectiva de que eu olho para trás para ver o futuro. E é a perspectiva de que o Todo-Poderoso, o eu sou, ele fez, ele faz e ele fará. Ele fez, ele faz e ele fará. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle dessa loucura que a gente está vendo hoje. Não perdeu. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. Eles só fazem tudo que eles fazem porque Deus permite. Que o dia que ele fala acabou, acabou. Acho que eu já relatei para vocês, C.S. Lewis expressa isso de uma forma muito legal num dos livros, que está uma batalha entre os demônios e os anjos, e Jesus, acho que no topo de um morro, Jonathan que lê mais livros sabe que eu não leio tanto quanto o Jonathan, no topo de um morro. E aquela batalha dura, pesada. E aí chega um momento que o eu sou, o Todo-Poderoso, sobe em seu cavalo, que é cenário, e desce o morro. Não tem mais batalha, meus irmãos. É destruição total, é vitória completa. Ah, mas durou quanto? Nada. Não durou nada. É o fim. É o fim. É ele tendo controle sobre tudo. Então não tem competição. Então, nós estamos numa batalha com o inimigo. Não estamos numa batalha com o inimigo. Temos lutas por causa do inimigo, porque ele ainda está liberto. Mas a batalha não é nossa. A batalha é dele. E a hora que ele decidir, acabou. Não é, vai começar a batalha. A hora que chegar o momento, acabou. Não começou e já acabou. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos. A nossa batalha espiritual hoje existe. As lutas frequentes. Mas a batalha é de Deus, não é você que vai vencer essa batalha. Por isso que quando a gente está em batalha, a gente ora, a gente clama. Uma vez em uma viagem à Guiné-Bissau, eu senti uma opressão que eu nunca senti na vida. Não tomou conta de mim, mas é um negócio muito diferente. E eu clamei. E passou. Estou falando 100% de certeza que era uma opressão? Não sei, mas que eu só sei que quando eu clamei, passou. Vocês estão entendendo? Quando eu clamei, passou. Porque não tem batalha, meus irmãos. Deus permite o inimigo agir. O dia que ele falar, não vai mais, acabou.
não tem começo, é o fim da batalha. Terceiro passo. Como resultado disso, o terceiro passo que o salmista nos apresenta no versículo 11 é descansar na dependência. Meus irmãos, primeiro passo, onde eu estou, qual o meu incômodo. Segundo passo, onde eu gostaria de estar, que é a batalha, a reflexão, eu gostaria de estar lá. E temos que entender que Deus fez, faz e fará. E o terceiro passo, onde eu devo estar. Meus irmãos, não é pergunta, é afirmação. Mesmo que é em forma de pergunta. Onde você deve estar? O salmista responde. Responde dizendo que Ele é Senhor e Salvador da vida dele. Você deve estar aos pés do Eu Sou. Numa vida constante de dependência do Eu Sou. Versículo 11 diz, porque está tão triste a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Resposta do próprio salmista. Essa batalha é doida, né? Bem a nossa vida, né? Você questiona logo em seguida, você já sabe a resposta, e aí você fica bravo porque você sabe a resposta, porque você queria pelo menos ter um pouquinho de conflito. Mas é isso, a resposta você já sabe. O conflito é porque seu orgulho é muito alto, é muito elevado. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu sei que aqueles relacionamentos que eu tinha vai voltar. Se não for aqui, na eternidade. Meus irmãos, se na vida você for que nem prego, só leva na cabeça, pum, 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 saiba que pelo menos na eternidade você vai ter esperança se você se entregar na dependência do Eu Sou. Esse é um descanso. É fácil? Não. É para qualquer um? Não. E você vê que tem pessoas que na primeira tribulação, Deus não existe. Aí, ó. Minha mãe faleceu. Meu sogro, um homem que caminhou com Deus a vida toda, agora está mais perdido que segue em tiroteio. Peraí. Se eu não tiver a convicção que nós vimos lá no início do salmista, a minha alma anseia por ti, me dá resposta, Senhor. E se ele não der, eu continuo ansiando pelo Senhor. Eu continuo desejoso por essas respostas, mas eu descanso. Eu tenho esse descanso que o Senhor é meu Salvador e meu Deus. Descanse na dependência, meus irmãos. A vida cristã é uma constante dependência de Deus. Acorde de manhã ansiando, assim como a corça anseia pela água, acorde por Deus. É por isso que você pega a Bíblia, você lê. A Bíblia não é um amuleto, gente, que você leu, resolveu. Não, mas é um lugar onde eu sou provocado a ajoelhar. Diariamente. Eu não sei se você passa por isso. Você lê a Bíblia e fala assim, que vontade de não ter lido isso. Porque você é obrigado a se ajoelhar. Você é colocado em sua posição, e o pior é que você é colocado em sua posição com muito amor, com muita gentileza, porque isso é graça do Deus Todo-Poderoso do Eu Sou. Não é doido isso? Eu não sei se você passa pelo que eu passo, porque quando eu leio algumas escrituras, quando eu estou preparando o sermão, eu olho e falo assim, gente, esse Deus é maravilhoso. Ele está me levando lá para baixo, para que eu viva com os olhos nele, para que esse sentimento de ansiar, de desejar um relacionamento profundo com Deus, seja constante. Talvez a dor faça parte disso. Eu não posso afirmar que Deus colocou essa dor para isso. Mas eu posso te dizer que a gente olha nas escrituras e isso aparece muitas vezes. E muitas, não são poucas. Onde a dor aproximou. A dor não distanciou.
A dor só vai aproximar aqueles que têm seus olhos e o seu coração no eu sou, no alfa e o ômega, e não tenta disputar posições, porque não existe isso. Ele é o alfa e o ômega, ele é o criador, como ele disse para Jó. Aquele texto de Jó é um texto que eu acho que se eu fosse Jó, eu saia correndo. Eu não sei o que Jó fez. Falou bastante, Jó? Agora é minha vez. Se vocês notarem, presta atenção. São 34, se não me engano. Você sabe de cabeça? 34 capítulos que Jó fala. Se eu não me engano. Posso estar errado aí na quantidade. Aí Deus fala, agora é a vez do eu sou. Do alfa e o ômega. Só uma perguntinha, Jó. Onde você estava quando eu determinei o começo e o fim do mar? Onde você estava quando eu criei o homem? Eu não lembro todas as... tem várias citações de Deus. Eu acho que naquele momento ele fala assim, Deus, pode parar? Vamos voltar um pouquinho atrás? Não vamos entrar nesse assunto, não? Vamos mudar esse assunto? Meus irmãos, e Jó, no capítulo 42, diz o quê? Te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Relacionamento, aproximação, desejo, reconhecimento, dependência. Descanse na dependência. Descanse que você é um servo dependente. Eu sou um vencedor. Não é. Você é dependente de Deus diariamente. Você não é um vencedor. E você sabe disso, que é verdade. Porque tem momentos de dor, tem momentos que você está lá embaixo, tem momentos que você está aqui em cima, tem momentos de dificuldade. Não é sobre uma vitória. É sobre uma vida de dependência, de entrega. A vitória está na cruz do Calvário. E na ressurreição. E ela é sua, se você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que o salmista fala, Ele é meu Salvador e meu Deus. Descanse, meus irmãos. Eduardo, não é fácil. Não, não é. Mas descanse. Descanse no Senhor. Não tente buscar posição com Ele. Sabe por quê? Ele é o alfa e o ômega. É infantilidade sua, minha, em querer disputar a posição com o alfa e o ômega, aquele que criou. É como ele diz para Jó, onde você estava quando eu criei o mar? O mar é uma coisa que na nossa cabeça não tem dimensão. Tão grande, quer dizer, tem dimensão, né? Que perde a noção. Esse é Deus. Descanse. Portanto, os 3 passos para vencer o retrato de uma geração esgotada, que é a nossa agora. Cansada, batida, corações abatidos, destruídos, emoções destruídas, um desejo de que as coisas aconteçam do nosso jeito. Tudo tem que estar dentro de um certo pacote. Se você tem a síndrome da busca pelo controle, te apresentei a cura. Identifique qual é esse incômodo, porque cada um tem sua característica. Identifique esse incômodo. Só que quando você identificar ele, põe ao pé da cruz. Entregue a Deus e vai ver o quão pequeno você é. E o quanto você precisa dele. Segundo, reflita sobre esse incômodo. Faça uma reflexão profunda, mas uma reflexão não individual, com a perspectiva da primeira. De quem Deus é. De que Ele é o alfa e o ômega. E terceiro passo. Se entregue. Descanse na dependência. Descanse em Deus. Porque quando o corinho diz, sobre a tempestade eu voarei. Poderoso, né? Não. É que você vai estar numa turbulência. Vai estar tudo batendo. Você não sabe para onde ir. Você não sabe o que fazer. Se você já pegou uma turbulência, um avião pesada, você sabe o que eu estou falando. Zero de controle. E você vai voar nela, porque você vai descansar em quem? No eu sou. Senhor,
Nos ajude, Senhor, para que possamos viver na total dependência de Ti. Senhor, somos fracos. Precisamos de Ti. Tira esse orgulho. Tira esse desejo de vencer, esse desejo de ter a palavra final. Nos capacite, Senhor, para que nós possamos se entregar a Ti. Assim como a corça anseia pela água, que a gente possa ansiar. Buscar diariamente essa aproximação, esse relacionamento, esse desejo. Porque sabemos que não existe outra cura para uma alma perdida que não o Senhor. Para uma alma dolorida, para uma alma ansiosa, que o Senhor. Não existe. Nos ajude para que nós possamos descansar na dependência. Não faz sentido nesse mundo, porque é um mundo sob poder, é um mundo sobre autoridade, é um mundo sobre palavras fortes. E nós estamos numa mensagem onde o forte é dependente. Não faz sentido. O forte é o fraco. O forte é aquele que tem os olhos em Ti e não em si mesmo. Nos capacite para que possamos viver esse paradoxo da loucura que não entendemos nesse mundo. Buscando, assim como a corça, aquele desespero, aquela velocidade na busca pela água, seja o nosso coração. Aquela velocidade, aquele desespero, buscando a água da vida. Buscando o eu sou, o Criador dos céus e da terra. Tire esse coração orgulhoso, Senhor. Nos ajude, Senhor. Precisamos quebrar isso. Que o nosso coração seja um coração tão somente dependente de Ti. Que as nossas habilidades, que os nossos interesses, que as nossas vontades, que os nossos cursos, nossa sabedoria, nossos entendimentos sejam para Ti, para a Tua glória, para que eu conheça mais de Ti, para que eu viva para Ti, e não para o meu orgulho, para as minhas respostas. Porque as únicas respostas só encontramos em Ti. Porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. Nos capacite para que possamos viver esse paradoxo da vida, onde o forte é fraco, que precisa de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, Senhor. Provoque em mim um coração dependente. Um coração voltado para Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Traz paz à minha alma, Senhor, que sozinho eu não consigo. Vivemos uma era de constante dependência de Ti. E uma era onde nós vemos um distanciamento de Ti. E o pior aqui em Teu nome. Usando Teu nome, mas o mundo indo em outra direção. Provoque em nós. Quebre esse coração duro. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Quebrando o meu coração duro. Orgulhoso. Tirando essa síndrome da busca pelo controle. O controle só está em Ti. Eu não sei o que será amanhã. Não sei se estarei aqui. Não temos controle, Senhor. Somos constante dependência de Ti, Senhor. Transforma esse coração orgulhoso que quer ter controle, que quer tomar o lugar. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Faz meu coração ouvir Tua voz.
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração tem desejo demais pra ti. Sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Toda minha alma faz meu coração ter tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem querer, você está no controle, então explorando seu coração, eu não desisti. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor está sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, eu te tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, alçar teu amor. Teu amor.